Está no ar mais um programa Se Liga Diversidade, direto dos estúdios da ETE Nelson Barbalho para a TV Pernambuco. Eu sou Matheus Albuquerque, do terceiro módulo de RTI, Rádio, TV e Internet. Roda a vinheta. Neste programa, vamos falar da educação e da segurança no trânsito, que deve começar cedo para que no futuro tenhamos menos acidentes e vítimas, muitas das vezes ocasionadas pela imprudência e a falta de consciência sobre uma direção defensiva. Vamos trazer matérias sobre isso e conversar com Alex Monteiro, que é especialista em trânsito e pós-graduado em gestão de mobilidade urbana. Prazer tê-lo conosco, Alex. Prazer todo meu, Matheus. Esse programa da Escola Técnica é fantástico. A gente ter o prazer de compartilhar um pouco do nosso conhecimento, da nossa vivência no dia a dia do trânsito, para tentar garantir e salvar vidas, é importante demais esse tema. Com certeza. Alex, me conta um pouco sobre a sua trajetória. Bom, eu sou gestor público, né? Eu fui secretário de mobilidade urbana aqui na cidade de Caruaru, com a fundação, a criação da antiga Destra, né? Que hoje é a MC. Nós fizemos um trabalho de 2010 a 2016, fazendo uma implementação de uma nova gestão de trânsito aqui no município, na parte de sinalização, na parte de educação para o trânsito, na parte de conscientização das pessoas e de fiscalização. Quando recebemos a missão de melhorar o sistema de trânsito aqui em Caruaru, só tínhamos 250 placas de trânsito registradas, de trânsito cadastradas aqui no município. Em 2016, quando nós deixamos, a gente fechou no total de quase 6 mil. Isso gerou a consciência no condutor, porque locais que eram proibidos de estacionar, locais que precisavam de uma orientação de destino, locais que não existia essa sinalização passou a existir e, em contrapartida, a fiscalização ela começou a cobrar com rigor a mais a população, né? Então, muita gente diz, é fábrica de multa, mas eu não vejo como fábrica de multa porque você só leva uma multa se você cometer a infração. Vamos ver agora o relato de um ciclista que foi vítima da imprudência no trânsito, que junto com os pedestres são as principais vítimas. A entrevista foi comandada pelos estudantes do segundo ano do curso de produção de áudio e vídeo. Confiram. O que o senhor sentiu quando aconteceu o acidente? O meu acidente aconteceu no dia 23 de setembro, nas proximidades aqui da BR-104. Quem mora na nossa região sabe, ali na altura de Rafael. Eu estava descendo, que eu estava fazendo o meu esporte, que aliás quero deixar bem claro aqui que é o ciclismo, que eu sou apaixonado, e que eu ia para a Fazenda Nova, na altura de Rafael, ali às 5h50 da manhã mais ou menos, um rapaz atravessou na contramão, em um local onde é proibido, e eu gritei, tentei parar, mas não consegui, e nós nos chocamos. E eu levei a queda e não consegui levantar, porque o meu braço direito, o ombro direito, o braço desceu, e eu fiquei bastante ferido naquele contexto. Como o acidente afetou a vida do senhor? O acidente me afetou da vida profissional, familiar e emocional, sem dúvida nenhuma. Profissional, porque eu fiquei sem conseguir levantar a mão, tive que ser submetido à cirurgia, colocado pinos, tem uma pecinha que eu não me lembro o nome, que foi colocado dois para fora, lembra um gancho, e atrapalhou minha vida profissional na escola, atrapalhou minha vida em casa, porque eu fiquei dependendo totalmente de esposa e dos filhos para que pudesse tomar banho, se locomover, fora que as dores foram intensas, muitas dores eu senti. Quais desafios o senhor está enfrentando depois do acidente? Eu ainda estou me submetendo a sessões de fisioterapia e quem já passou por essa experiência, no meu caso, tem sido uma dor, e eu acredito que as outras pessoas também, uma dor muito forte para tentar reabilitar os meus movimentos. Já estou na segunda sessão, eu não sei se é o nome assim, são 17 sessões, 18 que eu já tenho trabalhado, e estou progredindo, tenho melhorado, no meu entender, estou aproximadamente 80%, mas tem sido ainda muito sofrido. O acidente mudou a concepção do senhor sobre a segurança do trânsito? Eu sempre tive muito cuidado com o trânsito, é assim, como ciclista eu observo e acredito que no contexto não tenha mudado. Os carros, caminhões tiram muito fino na gente, eu sempre ando na banqueta e mesmo assim eu vejo alguns que são imprudentes, irresponsáveis, tira fino, e eu tinha muito medo de acontecer isso, e infelizmente aconteceu. Mas por outro lado, eu fico feliz porque graças a Deus eu estou vivo, mas eu acredito que ainda as pessoas continuam com essa irresponsabilidade no trânsito. Não tem
nenhum respeito à vida e principalmente dos menores transportes, bicicleta, moto e etc. Até pedestre. Aqui no Brasil acontecem muitos casos como esse, onde pessoas se machucam ou perdem suas vidas por causa de negligência no trânsito. Segundo as análises, são em média 175 acidentes por dia, com cerca de 14 mortes. De acordo com pesquisas, o norte e o nordeste do Brasil seguem concentrando o maior crescimento de acidentes no trânsito, respondendo por 45% dos óbitos nos últimos 10 anos. Já em Caruaru, os bairros que mais acontecem acidentes são bairro Indianópolis, Boa Vista e Marista de Nassau, que corresponde a 40% dos acidentes no município. Estes são os fatores mais comuns identificados nos acidentes registrados no país: falta de atenção, desobediência à sinalização, velocidade incompatível, ingestão de álcool, defeito mecânico em veículo, não guardar a distância de segurança, dormindo, animais na pista, ultrapassagem indevida, defeito na vida. Foi isso. Muito obrigado, pessoal. Tá aí. Até a próxima. Obrigado e parabéns ao trabalho de vocês, esse projeto, para que vocês possam contribuir também. É mais uma gotinha nessa piscina, né? Tão grande que é a segurança no trânsito. Um abraço a todos vocês, valeu e parabéns, tá de primeira. Eu também sou ciclista e conheço bem essa situação. Geralmente as vítimas ficam com sequelas irreversíveis, quando não perdem a vida, acabam perdendo algum membro. Alex, como podemos ter um trânsito mais seguro? Matheus, primeiro a conscientização dos condutores. 95% dos sinistros que acontecem envolvendo vítimas e vítimas fatais é de responsabilidade do condutor. Ele foi omisso em alguma situação, ele deixou de fazer a manutenção preventiva, ele não estava conduzindo o veículo de forma tranquila, ele estava sob efeito de algum medicamento psicoativo ou ter ingerido bebida alcoólica. Então o que eu vejo é a consciência, né? A consciência social de cada motorista, para ele entender que a legislação, o Código de Trânsito, ele diz que nós temos que preservar e garantir o direito de todos na via. E quando a gente deixa de respeitar o que o Código de Trânsito prevê, consequentemente, chega nesses resultados. Só para você ter uma ideia, esse momento que nós estamos conversando aqui no estado de Pernambuco, em média 5 ou 6 pessoas vão morrer de acidente de trânsito, já é fato. Acidente principalmente envolvendo motocicletas, né, veículos de 2 rodas. Então, boa parte das vítimas que dão entradas nos hospitais tem a faixa etária de 17 até 35 anos. E são vítimas que, quando não são vítimas fatais, passam em média de 5 a 7 meses, né, ocupando um leito hospitalar, ao invés de ceder aquele leito para uma pessoa que realmente precise, que é um idoso, que esteja numa idade avançada, que pelas questões naturais, precisa de um acompanhamento. Só para você ter uma ideia, em 2016, o que foi gasto aqui em Pernambuco com acidentes, com sinistros e com vítimas de sinistros de trânsito, daria para construir 100 novas unidades de pronto atendimento. UPA, porque além de deixar, né, você imobilizado, tem a questão das percas de tempo laboral, porque você deixa de estar produzindo, tem a questão do dano ao patrimônio, porque muitas vezes o reflexo do acidente, do sinistro, ele impacta na queda de um poste, no deslocamento de uma ambulância do SAMU, que isso gera custo, a parte estrutural, entendeu? Então, tudo isso é contabilizado. Então, o gasto com esse tipo de situação, esse tipo de ocorrência, a gente não tem como mensurar. Mas, se trabalhos como esse, que estão sendo desenvolvidos pela escola técnica, forem além, a imprensa dá essa notoriedade, a gente consegue levar a mensagem para muita gente e consegue fazer o trabalho de prevenção. Conforme você mesmo disse, qual a sua orientação para quem utiliza motocicletas? Primeiro, o uso dos equipamentos obrigatórios, né? Boa parte desses sinistros acontece porque os condutores ou passageiros não estavam usando o capacete. A manutenção preventiva do veículo também é importante. Ocorrências que foram identificadas que o pneu estava em mau estado de conservação, o sistema de freio não estava funcionando direito, aí o condutor estava em alta velocidade, o farol ele estava com pouca visibilidade, claridade, para que desse uma visibilidade segura. Então são pontos simples que podem evitar um acidente com vítima fatal. E é o que a gente encontra muito, né? Muito essa negligência. Você deixa de fazer a manutenção preventiva, você deixa de cuidar da sua saúde, você não usa o capacete, principalmente em cidades que não existe uma fiscalização, né? E aí as pessoas confiam demais, terminam
sendo vítimas e fazendo vítimas por conta dessa imprudência, dessa irresponsabilidade. Exatamente. Agora vamos para um rápido intervalo. Estamos de volta com o Se Liga Diversidade, uma produção dos cursos de Rádio, TV e Internet e produção de áudio e vídeo, da ETE Nelson Barbalho. Hoje estamos abordando a educação no trânsito. Voltamos a conversar com Alex Monteiro, com larga experiência em trânsito. Alex, a gente percebe muito desrespeito à sinalização, limites de velocidade, efeitos de álcool, falta de uso do cinto de segurança, uso de capacete. Tudo isso pode ocasionar em multas. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, a legislação brasileira ela é muito fatídica nessas questões. Ao longo do tempo de sancionada a Lei 9.503, que trata justamente do Código de Trânsito, tivemos algumas alterações, e principalmente para a alcoolemia, para quem ingere bebida alcoólica e pega a direção do veículo para conduzir, porque aí, a partir desse momento, ele está assumindo responsabilidade. Tivemos outras mudanças também em relação ao tempo de validade da carteira, a questão dos exames práticos para condutor. E isso ajuda, né? Isso ajuda. Para você ter ideia, a ONU ela criou um programa que era os 10 anos de segurança para o trânsito. Foi um evento mundial envolvendo 170 países, que nesses 170 países, por dia, morriam mais de 3.000 pessoas vítimas de acidente de trânsito. E quando você para fazer a análise de cada ocorrência dessa, você vê que esbarra na irresponsabilidade ou no descaso ou no descuido do condutor. Nós somos irresponsáveis. Nós ingerimos bebida alcoólica e conduzimos um veículo. Nós conduzimos um veículo falando ao telefone celular e principalmente agora com a questão do WhatsApp, a questão da digitação, você digita e perde o senso de direção do veículo, você não faz a manutenção preventiva. Então tudo isso impacta, certo, nesses números alarmantes que a gente vem trabalhando para combater. Isso sobrecarrega os hospitais, gera um custo absurdo, né, para o município, para a União, para o Estado, porque sai dos tributos que nós pagamos. Os órgãos municipais, os gestores precisam dar ênfase a isso, né, melhorar suas estruturas nos municípios, ter uma fiscalização mais rígida, utilizar equipamentos tecnológicos que realmente não gerem uma fábrica de multa, mas que em determinados locais onde existam ocorrências envolvendo vítimas fatais, seja monitorado para que esses locais eles deixem de produzir essas vítimas. Porque, na realidade, se você vai fazer um percurso, você utiliza-se da velocidade em excesso do veículo, que às vezes não é compatível com a via, consequentemente, você termina expondo todas as pessoas que estão circulando, inclusive você, naquela localidade. A duplicação da BR-232, que está sendo visada recentemente, qual a sua opinião em relação a ela? Toda intervenção na engenharia que for para beneficiar e trazer segurança para o condutor, ela é pertinente. Certo. Esse trecho que você citou, que fica de São Caetano a Arco Verde, que é a primeira etapa, é de extrema importância, porque todas as semanas acontecem sinistros e sinistras envolvendo vítimas fatais por conta das colisões frontais. Então, falta de respeito pelos limites de velocidade, ultrapassagens em locais indevidos, não uso do cinto de segurança. Isso favorece com que esse sinistro aconteça. Então, essa obra ficando pronta o mais rápido possível, consequentemente, ela vai reduzir de forma significativa os sinistros envolvendo vítimas fatais, porque você não vai ter mais aquele fluxo de contramão no sentido contrário, né? Você vai ter uma via de mão dupla, e aí o que pode acontecer algum toque lateral, são sinistros que acontecem de um potencial ofensivo menor, que não gera vítimas, mas sim danos materiais. Isso é mais tranquilo, que não é para acontecer. Então, outras obras que estão sendo entregues à sociedade, que reduz de forma clara, né, esses acidentes com vítimas e, consequentemente, melhora a locomoção. Eu vou viajar daqui a Arco Verde. Então, como é que está a situação da estrada? Está chovendo? Eu tenho que ir numa velocidade mais reduzida? Tem sinalização? Então, eu tenho que ter essa preocupação para que eu possa sair do ponto A ao ponto B sem nenhuma surpresa. Um projeto está sendo desenvolvido nas escolas municipais de Caruaru, com o objetivo de conscientizar a comunidade escolar e a sociedade sobre um trânsito mais seguro e responsável, respeitando as leis, reforçando a responsabilidade dos pais na segurança viária. Confira a matéria do 2º RTI-B.
Um grupo de arte educadores, juntamente com agentes da Autarquia de Mobilidade de Caruaru, fizeram apresentações lúdicas interagindo com os alunos de ETI, Colégio Álvaro Lins. As encenações têm o objetivo de conscientizar a comunidade escolar sobre o trânsito mais seguro e responsável. Cerca de 400 crianças estiveram presentes aqui no Complexo Municipal Álvaro Lins, mostrando sobre a importância do trânsito. Estiveram presentes os arte-educadores para saber sobre a importância do trânsito de nossa cidade. Olha, esse evento ele contribui para a formação de cidadãos conscientes e responsáveis. Então, esses estudantes eles podem ser multiplicadores de boas práticas, né? Dessa forma, eles podem influenciar positivamente aí familiares e amigos. Ativas sempre as melhores. Quando a gente traz a educação aí para esse ponto de conscientização, tudo é positivo. De acordo com a Gerência de Educação para o Trânsito de Caruaru, as equipes de agentes de trânsito e de arte-educadores estão promovendo as ações de conscientização em várias escolas da rede municipal para que os estudantes aprendam a respeitar as leis, reforçando a responsabilidade dos pais na segurança viária. Nós estamos aqui com o agente de trânsito Leonardo. Leonardo, qual é a importância deste evento circulado nas escolas? Esse evento ele já vem sendo desenvolvido pela autarquia já há alguns anos e a gente vem reforçando através do trabalho dos arte-educadores, que são os defensores do trânsito, para ter uma comunicação mais lúdica com todas as crianças, né, para poder aprender e ter um pouquinho mais de respeito à educação para o trânsito. Você considera necessário eventos como esse serem realizados nas escolas? Sim, extremamente importante, porque é da educação infantil que se conduz as normas para os novos condutores futuramente. Então eles vão ser os nossos futuros condutores, né? E ele tem que aprender desde cedo quais são as normas, as regras e essa educação para o trânsito que é importante em todas as fases da nossa vida. Com o tema Caruaru Transitando Seguro, os arte-educadores têm como principal objetivo ilustrar às crianças as leis de trânsito e a importância das placas de sinalização. Estamos aqui com Zi Rodrigues, arte-educador, que esteve aqui abrilhantando aqui o ginásio municipal aqui de Caruaru. Como foi para vocês representar essas sinalizações? Olá pessoal, boa tarde. Nós somos os defensores do trânsito, né? Somos todos arte-educadores e eu me chamo Zi Rodrigues e represento a sinalização Dê a Preferência. Olha aqui. Muito bem, defensores do trânsito, isso. Muito bem. Qual foi a importância para vocês? Não, é muito gratificante, você viu a alegria dessas crianças, então assim, eu me sinto uma heroína, né? Eu e meus colegas, porque quando você vê essas crianças nos abraçando, prestando atenção no que a gente fala, né? E temos que trazer a educação no trânsito para as crianças desde o início. Se você consegue colocar isso na cabecinha deles, de pequenininho, eles vão ser futuramente, né, uns condutores melhor no trânsito. Quais sinalizações vocês representam? Eu já falei a minha, né? Dê a preferência. Aqui temos... Eu sou defensor do trânsito, sou semáforo. Muito bom. Eu, como defensora do trânsito, represento a faixa de pedestre. Maravilha. Eu, como defensora do trânsito, represento a placa pare. Muito bom. Eu, como defensor do trânsito, represento proibido estacionar. Muito bom, muito bom. Eu, como defensor do trânsito, represento a placa proibido parar e estacionar. Muito bem, estivemos aqui entrevistando os arte-educadores que fizeram um brilho aqui no ginásio municipal. E todos juntos somos os defensores do trânsito! Alex, a direção defensiva, ela deve se resumir só à autoescola? Não. A direção defensiva ela foi criada na década de 60 nos Estados Unidos. Se você comparar a qualidade dos veículos da época, eu estou falando qualidade em relação à lataria, à carcaça, à estrutura veicular da época para hoje, né, a gente vê que houve muita mudança. Hoje, qualquer colisão, você tem acesso fácil ao interior do veículo. Sim. Mesmo com todas as mudanças, com a transversalização dos motores, que antigamente, numa colisão frontal, o motor adentrava no interior do veículo. Hoje ele sai para a lateral. Tá? Essa parte da engenharia evoluiu muito. Hoje nós temos airbags, nós temos cintos 3 pontos que não se existia na época. Então, tudo isso foi estudo dado pela a implementação da direção defensiva, sim, como matéria geral, não só como
para os motoristas. Mas é importante que as escolas elas trabalhem de forma transversal com os alunos, que é a base. Porque se você pega uma criança e diz a ela que ela tem que usar cinto de segurança, e diz a ela que ela tem que usar capacete quando for transitar numa motocicleta, quando ela tem que usar a cadeirinha, certo? Pode ter certeza que ela vai chegar para o pai e vai cobrar. Ela vai reclamar porque o pai avançou o semáforo vermelho, ela vai reclamar porque o pai não está usando o cinto de segurança. Então, isso é fomentado nas escolas e o resultado é bastante positivo. Muita gente não tem um conhecimento que as leis, só questionam, né? Questionam porque eu levei a multa, mas precisa de um aprofundamento maior na matéria, que é para a gente poder juntar todo o contexto, certo? Aplicar isso na prática e esses meios de comunicação, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, auxiliar na fomentação de todas essas boas práticas para que a gente consiga reduzir os números de acidentes. Então a direção defensiva ela é importante porque já mostrou na década de 60 que ela foi criada porque na época muitos sinistros de trânsito já aconteciam e deixavam vítimas fatais. Nós não tínhamos uma fiscalização eficiente, nós não tínhamos uma lei seca que controlava o uso de bebida alcoólica, as pessoas bebiam dirigindo. Aí muita gente diz, não, mas na época não se tinha conhecimento de tanto acidente. Os acidentes existiam, só que o meio de comunicação e de informação da época não é o mesmo que nós temos hoje. Né? Entendeu? Hoje você tem um WhatsApp que qualquer situação que acontece, o camarada tira o celular e começa a filmar e já manda para todo mundo, porque ele quer dar a informação em primeira linha para poder ganhar likes, enfim, nas postagens que ele faz. Por isso que a direção defensiva ela tem que ser levada também para as escolas. No geral, as empresas precisam praticar isso, porque boa parte dos funcionários utilizam motocicleta e a gente vê a demanda aumentando, porque o funcionário ele sai na motocicleta, se acidenta e passa 6 meses fora do ambiente de trabalho, que foi o que eu falei anteriormente. Muito interessante, né? Como a comunicação e essa segurança ela tem se atrelado tanto com o passar do tempo. Você tinha mencionado antes que os acidentes talvez existissem na mesma proporção, até com mais frequência, mas eles não eram tão divulgados por conta da mídia, né? Que não era tão presente na época. Né? Obrigado pela presença e pelas orientações. Matheus, eu que agradeço. É importante essa colocação porque o trabalho da imprensa ele ajuda a levar informação para milhares de pessoas. Né? E pergunto a você, qual é a sensação de estar me entrevistando como aluno? É uma sensação incrível. Uma experiência muito única de verdade mesmo. Eu que agradeço, eu imagino, eu agradeço aos professores pela prática, quero parabenizar pelo projeto, pelo programa. E é assim que se constrói bons profissionais, tá? Muito obrigado também pelo convite. Ficamos por aqui com o Se Liga Diversidade. Até a próxima terça, às 18 horas, na TV Pernambuco. Vocês me veem por aí? Vocês sabem quem eu sou? A placa Pare! E eu informo aos condutores a preferência de passagem de veículos que vão entrar ou que vão cruzar uma via